Muito boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. A comunidade pode se sentar. É uma alegria podermos, mais uma vez, na quarta-feira, nos reunirmos aqui na casa do nosso Deus para louvarmos a Ele, para nos alimentarmos na sua Santa Palavra e na Santa Ceia também. Nós vamos iniciar este momento de culto cantando o hino Grande Deus do Teu Louvor. Só quero chamar a atenção à terceira estrofe. É uma estrofe de louvor à Trindade e nós sempre cantamos essa estrofe de pé. Então, vai estar escrito lá em cima, todos cantam de pé, só para lembrar, né? Então, a terceira estrofe, a comunidade se levanta e cantamos de pé. Que Deus abençoe este nosso momento de culto, que Ele receba toda a nossa gratidão e louvor e derrame rica medida do seu Santo Espírito sobre cada um de nós. Amém. Grande Deus, o teu louvor, hoje unidos entoamos, teu excelso eterno amor, com os anjos celebramos, e prostrados ante ti, vimos te adorar aqui. Cristo Salvador verás, com amor em nós domina, tua graça, tua paz, ó Senhor, ao mundo ensina, que remido em tua luz possa andar, ó Rei Jesus. Criamos ao Pai eterno Deus, ao Espírito da vida, e a Jesus nos altos céus, honra sem cessar em vida. Infinito é seu amor, cantem todo o seu louvor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, pelo batismo, nós somos colocados sob a graça de Deus e fomos chamados para a sua família e tornados seus filhos e filhas. Mas o pecado ainda habita em nós, na nossa natureza e na nossa vida diária. E o pecado traz a morte e nos afasta do nosso Deus. Por isso, convido todos a juntos confessarmos os nossos pecados ao nosso Deus, na certeza de que, pela aliança que nós fizemos com Ele no nosso batismo, Ele derrame sobre nós o seu perdão. Amado Pai, Filho e Espírito Santo, confessamos diante de Ti e dos nossos irmãos na fé que nós pecamos por ações, também por omissões. Através da Tua palavra, Tu te revelas a nós como um Deus de amor, e não houve em nenhum tempo da história qualquer momento em que não tivesses todo mundo em teu coração. Coração de Pai, coração de um Deus cheio de amor. Senhor, nós confessamos que não temos nos esforçado para testemunharmos a Tua palavra e levarmos Cristo para todos. Temos desperdiçado as oportunidades que Tu nos tem dado para falarmos palavras de alegria e amor para os familiares, vizinhos, colegas de trabalho. Somos negligentes com a Tua palavra e sacramentos, que nos fortalecem para o testemunho e para o serviço. Por isso, Senhor, nós queremos Te pedir,
perdoa-nos por amor do teu Filho Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs em Jesus Cristo, a cada um de vocês que com essas palavras também confessaram de forma sincera os seus pecados, que estão verdadeiramente arrependidos, que creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e que querem viver de acordo com a santa e boa vontade do nosso Deus expressa na sua palavra, a cada um de vocês que assim o fizeram, eu como ministro da palavra, chamado e ordenado, anuncio o grande amor do nosso Deus e do nosso Pai Celestial e da parte, também por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoa todos os vossos pecados, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos fazer a leitura responsiva do Salmo 146. Nós temos ali a divisão por cores. Hoje não será por versículo, mas mais ou menos ao meio do versículo. Salmo 146. Aleluia! Que todo o meu ser te louve, ó Senhor. A vida inteira eu louvarei o meu Deus. Cantarei louvores a Ele enquanto eu viver. Não ponham a sua confiança em pessoas importantes, nem confiem em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. Quando eles morrem, voltam para o pó da terra, e naquele dia todos os seus planos se acabam. Feliz aquele que recebe a ajuda do Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Senhor seu Deus, o Criador do céu, da terra e do mar e de tudo o que neles existe. O Senhor sempre cumpre as suas promessas. Ele julga a favor dos que são explorados e dá comida aos que têm fome. O Senhor põe em liberdade os que estão presos e faz com que os cegos vejam. O Senhor levanta os que caem e ama aqueles que lhe obedecem. O Senhor protege os estrangeiros que moram em nossa terra. Ele ajuda as viúvas e os órfãos, mas faz com que fracassem os planos dos maus. O Senhor será rei para sempre. Ó Jerusalém, o seu Deus reinará eternamente. Aleluia. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. Amado Pai Celeste, Tu que vives e reinas eternamente, a Ti levamos todo o nosso louvor e gratidão por mais esta oportunidade de estarmos na Tua casa para receber o alimento espiritual que generosamente nos dás na Tua palavra e sacramentos. Desperta em nossos corações sincera generosidade para com o nosso próximo. Por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus pelos séculos sem fim. Amém. Comunidade pode se sentar, nós vamos cantar mais um hino. Cristo disse. Depois nós vamos então ouvir as leituras para este nosso culto. Cristo disse, vós sois a luz do mundo. Cristo disse, vós sois o sal da terra. A tua palavra é lâmpada e luz para os meus caminhos. A tua palavra é lâmpada e luz para os meus caminhos. Vou falar
Precisamos da paz, do amor de Cristo. Precisamos do pão que é eterno. Luzeiros de Cristo somos e arautos da salvação. Luzeiros de Cristo somos e arautos da salvação. Vou falar de Cristo ao mundo, proclamar seu nome na amplidão, pois eu sei, sim eu sei, quem segura minha mão é Jesus o Redentor, é Jesus o Redentor. Nós vamos ouvir agora a leitura, então, do Antigo Testamento, indicado para o nosso culto. Sobre essa leitura que nós vamos refletir também nesta noite. Texto de 1 Reis, capítulo 17, do versículo 8 até o versículo 16. Nós temos aqui o relato de quando Deus mandou o profeta Elias até a viúva de Serepta. Então, diz assim o texto: Então o Senhor Deus disse a Elias: Apronte-se e vá até a cidade de Sarepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. Então Elias foi para Sarepta. Quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva que estava catando lenha. Elias disse a ela: Por favor, me dê um pouco de água para eu beber. Quando ela ia indo buscar água, ele a chamou e disse: E traga pão também, por favor. Porém ela respondeu: Juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que não tenho mais pão. Só tenho um punhado de farinha de trigo na tigela e um pouco de azeite num jarro. Estou aqui catando uns 2 pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Não se preocupe, disse Elias. Vá preparar a sua comida, mas primeiro faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Pois o Senhor, o Deus de Israel, disse isso: Não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Então a viúva foi e fez como Elias tinha dito, e todos eles tiveram comida para muitos dias. Como o Senhor havia prometido por meio de Elias, não faltou farinha na tigela, nem azeite no jarro. Essas são as palavras do Antigo Testamento. Convido a comunidade a se colocar de pé para ouvirmos o texto do Evangelho. Também fala de uma viúva, mas da oferta da viúva pobre. Evangelho conforme Marcos, capítulo 12, do versículo 38 até o versículo 44. O evangelista Marcos escreve assim: Ele dizia ao povo: Cuidado com os mestres da lei, eles gostam de andar para lá e para cá usando capas compridas e gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças. Preferem os lugares de honra nas sinagogas e os melhores lugares nos banquetes. Exploram as viúvas e roubam seus bens. E para disfarçarem fazem orações compridas. Portanto, o castigo que eles vão sofrer será pior ainda. Jesus estava no pátio do templo, sentado perto da caixa das ofertas, olhando com atenção as pessoas que punham dinheiro ali. Muitos ricos davam muito dinheiro. Então chegou uma viúva pobre e pôs na caixa 2 moedinhas de pouco valor. Aí Jesus chamou os discípulos e disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram do que estava sobrando. Porém ela, que é tão pobre, deu todo o que tinha para viver. Essas são as palavras do Santo Evangelho. Nós vamos confessar a nossa fé com o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,
o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. A comunidade pode se sentar. Em preparação à mensagem, nós vamos cantar o hino Exultantes Te Adoramos. Amado Pai Celeste, nós queremos te pedir que venha sobre nós com a tua paz, com a tua bênção, com o teu amor, que vai muito além da nossa imaginação, que esteja conosco neste momento de meditação na tua santa palavra e que nos faça também, Senhor, reconhecer as tuas bênçãos sobre nós e através delas abençoar outras pessoas. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. A comunidade pode se sentar. Queridos irmãos e irmãs, as duas leituras que nós ouvimos hoje, Antigo Testamento e o texto do Santo Evangelho, trazem exemplos de duas viúvas que são um exemplo de fé para nós. Duas mulheres que depositaram a sua confiança em Deus e demonstraram essa confiança através das suas atitudes. Ou vocês acham que é normal uma viúva
que tem apenas poucas moedas, dar essas moedas como oferta a Deus, ao invés de usá-las para comprar alimento? Ou vocês acham normal uma viúva que só tem um pouco de comida para ela e para o seu filho, dar esta comida para um estranho, ao invés de se alimentar e alimentar o filho, mesmo sabendo que este alimento duraria por poucos dias? É claro que são atitudes, humanamente falando, atitudes inesperadas. São atitudes que nos surpreendem quando nós pensamos com o nosso pensamento humano, que é, obviamente, corrompido pelo pecado. Essas são atitudes que nós, naturalmente, não conseguimos entender, mas são atitudes movidas pela fé no Deus verdadeiro, no Deus vivo, Deus de Israel. Esse Deus que livrou o povo de Israel da escravidão do Egito, que cuidou deste povo, que libertou depois este povo do cativeiro na Babilônia e que mandou dentro deste povo o Salvador Jesus Cristo, o Salvador de toda a humanidade. É claro que nós ficamos admirados. Eu, pelo menos, fico admirado com a fé dessas viúvas. Eu tenho certeza que a maioria de vocês também, quando leem esses textos, que são tão conhecidos, mas que sempre quando nós lembramos, quando nós falamos dele, nos traz uma surpresa, nos traz sempre uma admiração com relação a essas duas mulheres. Mas é óbvio que esses textos estão na Bíblia, estão na palavra do nosso Deus, com um outro objetivo maior do que simplesmente nos causar admiração. Deus, além de mostrar através desses textos o cuidado que ele tem para com seus filhos e filhas, ele também deixa esses exemplos para que nós nos inspiremos, para que nós também procuremos imitar a atitude dessas duas viúvas. As duas viúvas, elas, a partir da sua fé, tiveram atitudes surpreendentes, tiveram atitudes fora do normal. Elas não eram super mulheres, elas não eram pessoas diferentes de cada um de nós. Elas também eram seres humanos cheios de falhas, cheios de pecados, com todas as limitações que nós temos, com todos os defeitos que nós temos. Mas, a partir da sua fé em Deus, da confiança nas promessas de Deus, elas puderam agir. E aí vem a primeira pergunta e reflexão. Será que a nossa fé tem nos feito agir também? Será que a nossa fé tem resultado em atitudes de amor, em atitudes que tantas vezes surpreendem as pessoas que não têm fé no nosso Deus verdadeiro? Qual é o resultado da nossa fé no nosso dia a dia, na prática do nosso dia a dia? E para nós refletirmos a respeito disso, eu quero focar na viúva do texto do Antigo Testamento. No final de semana passada eu falei de uma forma geral sobre essas duas viúvas. Hoje eu quero então focar nessa história. E essa história, ela começa lá no início, no primeiro capítulo do livro de Reis. Quando Deus, ou melhor, no início desse capítulo, né? Não do início do livro, no início do capítulo 17 desse primeiro livro de Reis. Lá nós lemos que Deus mandou o profeta Elias com uma mensagem para o rei Acabe, o rei que governava o povo de Israel, dizendo assim: não irá cair orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu, Elias, disser que vai cair orvalho e chuva de novo. Deus mandou Elias com essa mensagem, por quê? Porque o povo de Israel, que agora estava sendo governado e liderado por este rei Acabe, eles acabaram abandonando a fé no Deus verdadeiro. E eles estavam adorando um outro Deus, o Deus Baal. E esse Deus eles acreditavam que era o Deus da chuva e da fertilidade. E é exatamente por isso que Deus manda o profeta Elias para anunciar
que este é um Deus falso, é um Deus criado por mentes humanas, e como prova disso, Deus faz com que não caia mais chuva sobre o povo de Israel. E realmente assim aconteceu. Deus não permitiu mais que caísse chuva, e todas as pessoas foram atingidas, inclusive o profeta Elias. Ele também teve dificuldades por causa da escassez de água. Quando Lutero escreve a respeito desse texto, obviamente que Elias foi atingido, mas foi cuidado por Deus. Lutero diz o seguinte: Deus não pode abandonar os que nele confiam. Deus continuou cuidando do seu profeta. E aí nós conhecemos a história, né? Deus mandou com que o profeta Elias fosse morar na região perto do riacho de Querite. Este era o nome do riacho. E ali então ele teria água, e ali Deus mandaria os corvos levarem todas as manhãs carne e pão para o profeta. E ali ele passou um tempo tendo água e sendo alimentado por Deus através dos corvos. Mas acontece que este riacho também secou pela falta de chuva. E aí Deus diz para Elias: olha, agora você vai para a cidade de Sarepta. Lá nessa cidade, uma viúva, ela vai te receber e vai cuidar de você. E aí Elias vai até lá e tem esse encontro com a viúva no texto que nós ouvimos hoje. Nós sabemos que naquela cultura e naquela época as viúvas eram mulheres desamparadas. Eram mulheres que já haviam saído de casa com o seu casamento, então não pertenciam mais àquela sua família de origem, mas por perder o seu marido já também não fazia parte da sua nova família, e não existia assistência social, não existia aposentadoria, e as viúvas viviam pedindo esmolas e dependendo da boa vontade dos outros. Então, ela recebe este estranho que agora diz: olha, me dê água e me dê comida. E ela tinha apenas um punhado de trigo, de farinha de trigo e um pouco de azeite, para que ela e o filho se alimentassem e esperassem a morte chegar. Mas ela confia neste Deus que havia enviado esse estranho, esse profeta. Ela deposita toda a sua fé e toda a sua vida e a vida do seu filho nas promessas que este profeta trazia de Deus. Imaginem vocês, talvez não tenha sido fácil para Elias também confiar em Deus. O texto ele é muito resumido, o texto não fala das angústias pelas quais passaram o profeta e pelas quais passaram aquela mulher. Talvez o texto é muito sucinto, mas com certeza Elias deve ter sofrido também. E aquela mulher não deve ter aceitado tão fácil assim dar a sua comida para o profeta. Mas Deus proveu alimento para Elias. E de onde talvez ele menos esperasse. De uma viúva, uma pessoa tão pobre e tão desamparada. E a atitude daquela viúva, daquela mulher, que estava, ela e o filho, a um passo da morte, foi uma postura de sabedoria e de coragem, obviamente, confiando nas promessas desse Deus, o Deus de Israel. E Deus cumpriu essa promessa. Não faltou trigo na tigela, não faltou azeite no jarro. Meus queridos irmãos e irmãs, existe um ditado que diz assim: a miséria repartida se torna mais fácil de ser suportada. Esse texto que nós ouvimos hoje nos mostra que isso, pelo menos em parte, é verdade. As pessoas estavam passando por um momento de tanta escassez, elas conseguem estar juntas, repartir a sua miséria e assim seguirem adiante. Obviamente que nesse cenário, nesse episódio de Elias e a viúva de Sarepta, existe algo muito maior. Existe algo além da própria solidariedade humana nesses momentos de miséria. Era Deus quem estava ali.
E nós vemos este exemplo no início da igreja cristã também. Lá no capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos é escrito que os cristãos no início da igreja, eles até vendiam os seus bens para poder repartir o seu dinheiro com as pessoas de acordo com as suas necessidades. Repartir, queridos irmãos e irmãs, vai muito além do que simplesmente dar a alguém comida e bebida. Repartir é uma atitude de fé, é uma atitude de confiança no Deus que provê todas as coisas, que dá sustento aos seus filhos e filhas. Eu pergunto a vocês, e essa pergunta eu me faço sempre também, quando eu leio esses textos. Nós temos repartido daquilo que nós temos, do pouco que nós temos, com as pessoas, de acordo com as suas necessidades? Provavelmente não. E eu digo por quê? Porque nós não temos tão pouco assim. Imaginem vocês como era a vida miserável daquela viúva. Nós hoje, por menos condições que nós possamos ter, nós ainda temos muito mais do que aquela viúva tem. E aí eu pergunto, o que é mais válido e o que é mais nobre? Dar um pouco, ou repartir um pouco do muito que nós temos, ou repartir um pouco do praticamente nada que alguns possam ter? Às vezes, nós agimos como aquelas pessoas ricas no texto do Evangelho. Nós damos, talvez aparentemente muito, mas muitas vezes são apenas as sobras. Aquela viúva do texto do Evangelho, assim como a viúva do Antigo Testamento, deram tudo o que tinham para sobreviver. Nós temos dificuldades, obviamente que sim. Nós temos dificuldades em sermos bondosos, em sermos generosos com as pessoas. E nós temos essas dificuldades também quando nós falamos a respeito das nossas ofertas ao nosso Deus. E sabe por que nós temos essas dificuldades? Porque lá no fundo, nós não confiamos verdadeiramente em Deus e no seu cuidado e na sua providência. Nós, tantas e tantas vezes, somos diferentes ou não seguimos o conselho do salmista, como nós ouvimos hoje: não ponham a sua confiança em pessoas importantes, nem confiem em seres humanos. Talvez nós não confiemos em outras pessoas, em outros seres humanos, mas talvez nós confiemos muito mais em nós mesmos. Quantas vezes nós esquecemos que é Deus quem nos dá o sustento e achamos que nós somos pessoas boas, merecedoras de tudo que nós temos, porque nós levantamos cedo, nós trabalhamos duro e por isso nós merecemos aquilo que nós temos. E esquecemos que é Deus quem nos dá todas as coisas. E quando nós confiamos dessa forma tanto em nós mesmos, achando que nós somos os donos de nossas vidas, nós pecamos contra o primeiro mandamento, que diz que nós devemos confiar em Deus acima de todas as coisas. E quando nós deixamos de confiar em Deus acima de todas as coisas, nós também perdemos a possibilidade de amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Deus nos desafia a confiarmos nele, porque ele é o Deus vivo. É o Deus que faz vir a chuva sobre bons e maus, nascer o sol sobre justos e injustos. E ele faz vir o socorro ao nosso encontro, muitas vezes de lugares onde nós menos esperamos. Foi assim com o profeta Elias. Foi assim com toda a humanidade com relação à nossa salvação. Afinal de contas, quem imaginaria que aquele menino que nasceu numa estrebaria, naquela pequena cidade em Belém, que nós vamos lembrar daqui a pouco no Natal, quem imaginaria que aquele seria o Salvador da humanidade? Quem imaginaria que aquele homem que andava pela região da Judéia, que não tinha nem onde encostar a cabeça, que esse era o Rei do universo? Quem imaginaria que com a morte Jesus conquistaria para nós vida eterna? Isso é ação divina, que está muito além da nossa imaginação. Queridos irmãos, queridas irmãs, Deus sempre nos surpreende
com a forma como que Ele age em nossas vidas. Deus, Ele não se encaixa e não cabe dentro das nossas mentes limitadas de seres humanos. E Ele quer que nós permitamos ser surpreendidos por Ele todos os dias. Ele quer que nós permitamos que Ele também nos utilize para surpreender outras pessoas, para levar socorro a necessitados e amor àqueles que tanto carecem. Queridos irmãos, queridas irmãs, o Espírito Santo, aquele que levou essas viúvas, tanto lá do 1 Reis quanto do Evangelho de Marcos, a depositarem a sua confiança e a sua vida em Deus, este mesmo Espírito Santo criou uma fé maravilhosa em nossos corações, uma fé que nos leva a ter grandes atitudes como aquelas viúvas, uma fé que nos leva a sermos servos e servas de Deus ali onde Ele nos colocou. Esse Espírito Santo nos chamou no batismo, criando a nossa fé. Ele continua nos chamando na sua palavra, a nós confiarmos nas suas promessas, a nós confiarmos que Ele, o nosso Deus, nos sustenta em todos os momentos. Ele quer que nós coloquemos as nossas vidas nas suas mãos e permitamos que Ele cuide de nós. Este nosso Deus continua fortalecendo a nossa fé na sua palavra, na Santa Ceia, para que assim nós também possamos permitir que, mesmo que as nossas imaginações não consigam compreender este amor e cuidado de Deus, que nós possamos aceitar esse seu cuidado pela nossa fé, que nós possamos também levar este cuidado aos nossos familiares, aos nossos vizinhos, aos nossos amigos e colegas de trabalho, sendo agentes do amor de Deus através das nossas atitudes de amor cristão. Que essas duas viúvas que nós ouvimos hoje sejam uma inspiração para nós, na certeza de que Deus quer agir neste mundo através de cada um de nós. Amém. Que este grande amor do nosso Pai Celeste guarde os nossos corações e mentes para a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me como um voluntário Espírito. Amém. Podem sentar-se? Nós vamos agora cantar o hino Livre para Servir. Enquanto nós cantamos este hino, os nossos irmãos e irmãs que desejarem, que estiverem preparados, também podem trazer as suas ofertas até aqui à frente. Hino Livre para Servir. Amor a mim, Senhor, se revelou de uma forma que eu não posso explicar. Teu viver em mim presente se tornou e por teu poder agora livre sou.
Sou livre para servir, sou livre para servir ao meu Senhor de todo o coração. Sou livre para servir, sou livre para servir ao meu Senhor de todo o coração. Quero agora te louvar, te entregar o meu viver, mostrar como é bom vir a te conhecer, levar tua palavra, de ti testemunhar, cantar a liberdade que só tu tens pra dar. Sou livre pra servir, sou livre pra servir ao meu Senhor de todo o coração. Sou livre pra servir, sou livre pra servir ao meu Senhor de todo o coração. Nós vamos orar. Ó Senhor Santo Deus, honramos e louvamos o Teu nome, porque em Tua santa misericórdia nos chamastes das trevas para a Tua maravilhosa luz, e em Cristo Jesus nos tornastes filhos e herdeiros da vida eterna. Obrigado também por termos o necessário e até mais do que isso para nos alimentar, vestir e morar. Quando enviastes o Teu Filho ao mundo, fizeste o melhor por nós. Em lugar de colocar sobre nós a culpa dos nossos pecados, colocastes o peso deles sobre o Teu Filho, que ao derramar o seu sangue no alto da cruz, nos libertou da condenação eterna. Agora, Senhor, firma nossa fé em Jesus e nos ajudes a responder o Teu amor com fidelidade. Chama-nos a Te servir com alegria e de muitas formas com os dons que nos destes. Motiva-nos a dar o melhor da nossa vida com o melhor das nossas ofertas, para que o Teu Evangelho seja levado para todo o mundo. Da mesma forma, afasta de nós o desleixo e o desânimo para com o Teu reino. Dá-nos forças para vivermos a nossa fé com alegria, humildade e coragem. E como filhos Teus, que saibamos dar bom testemunho da fé em Jesus, para que outros, por meio de nós, o conheçam como Senhor e Salvador. Que a certeza do amor de Jesus por nós nos motive a ajudar os necessitados, a consolar os aflitos e a estar ao lado daqueles que choram. Coloca-nos na linha de frente entre os pacificadores, para juntos combatermos o ódio e a violência. Abençoa, Senhor, o trabalho da Tua Igreja no mundo, para que muitos ouçam o Evangelho do Senhor Jesus e o reconheçam como o único caminho para a vida eterna. Ouve-nos, ó Santo, Onipotente e Eterno Deus, por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. De modo semelhante, também depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo:
Bebei todos este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória minha. Que a paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Ó Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tem misericórdia de nós. Ó Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dá-nos a paz. Amém. A comunidade pode se sentar. Nós estamos aos poucos voltando à nossa antiga forma de celebrar a Santa Ceia. Como é que nós temos feito agora, né? Aqui à frente tem o álcool em gel para vocês higienizarem as mãos. Nós teremos aí a distribuição com a hóstia nas mãos novamente. Eu faço a higienização ali com álcool em gel também. Na hora da distribuição, resolvi então, conversei com a Sheila e também ela achou que seria prudente não dizer as palavras, né? As palavras da instituição da consagração já foram ditas e nós pedimos que venham, hoje nós temos poucas pessoas, de 4 em 4 ou dá para vir uma rodada de 5, né? Obviamente, né, familiares, né? Depois, em outros momentos, se tem uma família com mais de 4, podem vir todos juntos também. Todos são questões de praticidade, né? Na hora também da pessoa comer, principalmente a hóstia, né? Então, espere passar primeiro a distribuição, depois então baixe a máscara para poder comer a hóstia. Vinde, pois tudo está preparado, enquanto isso nós vamos ouvir um louvor. Eu sempre procurei, sem nunca encontrar a paz que eu busquei no mundo a vagar, sem paz no coração, tristezas eu senti até que o sol brilhou pra mim. Brilhou pra mim. O meu Deus é como um sol a brilhar, seu calor me dá poder para vencer. Não posso vê-lo, mas posso senti-lo brilhar dentro de mim, brilhar dentro de mim, brilhar dentro de mim a sua luz. O meu Deus é como um sol a brilhar, seu calor me dá poder para vencer. Eu não posso vê-lo, mas posso senti-lo brilhar dentro de mim, brilhar dentro de mim, brilhar dentro de mim a sua luz, a sua luz. Eu sempre procurei, sem nunca encontrar a paz que eu busquei no mundo a vagar, sem paz no coração, tristezas eu senti até que o sol brilhou pra mim, Brilhou pra mim. o meu Deus é como
posso vê-lo, mas posso senti-lo brilhar dentro de mim, brilhar dentro de mim, brilhar dentro de mim a sua luz, brilhar dentro de mim, brilhar dentro de mim, brilhar dentro de mim a sua luz. O apóstolo Paulo nos diz que todas as vezes que nós comemos deste pão e bebemos deste cálice, estamos anunciando a morte redentora do nosso Senhor Jesus Cristo até que Ele venha. Nós vamos agradecer a Deus. Bendito Deus, nosso Pai Celestial, damos-te graças e louvor porque Tu estás conosco e nos garantes isso pelo corpo e sangue do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor, habita em nossas mentes e faze-nos pensar conforme a Tua vontade. Cristo, ilumina os nossos olhos para que possamos ver através dos Teus. Salvador, toca os nossos lábios e faze-nos falar do Teu amor. Redentor, abre os nossos ouvidos para que possamos entender as necessidades do próximo. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 A comunidade pode se sentar. Uma alegria novamente tê-los aqui na casa do nosso Deus para mais este culto de quarta-feira. Os nossos avisos, como já foi lembrado, o novo decreto permite a participação então de 100% da capacidade das pessoas no templo. Obviamente que nós continuamos tomando todos os cuidados, uso de máscaras, uso de álcool em gel, quando possível distanciamento, mas é uma grande alegria nós vermos o cuidado de Deus fazendo com que aquilo que nós vínhamos pedindo desde o início da pandemia, que nós pudéssemos ter momentos de uma calmaria, de mais tranquilidade também, para que as pessoas pudessem voltar com segurança para a casa do nosso Deus. Então, fica um incentivo para todos para voltarem, para estarem aqui na casa do nosso Deus, que é importante. Por isso também nós não temos feito e não vamos mais fazer, enquanto estiver nessa possibilidade da participação de todos, não vamos mais fazer a inscrição para os cultos, porque nós não temos mais essa limitação aqui dos cultos. Também, por esse motivo e pelo motivo do Natal, hoje, pelo menos por enquanto, é o nosso último culto de quarta-feira. As quartas-feiras nós vamos passar agora, até o Natal pelo menos, a fazermos os ensaios do programa de Natal. E a gente estava mantendo o culto de quarta-feira ainda por causa dessa limitação de público, para que mais pessoas pudessem participar. Então, a partir da próxima quarta-feira, nós não teremos mais o culto na quarta, mas nós teremos o ensaio do programa de Natal. Reforçando, quem quiser ajudar no programa de Natal, por favor, falem comigo. Na próxima quarta já teremos o primeiro ensaio. É um programa bastante simples esse ano, aí, na nossa retomada. Nós precisamos de Maria, José, os 3 reis magos, os 3 pastores, 2 anjos, uma pessoa para representar a estrela que anunciou o nascimento de Jesus e mais um outro personagem para ajudar na condução dessa apresentação de Natal. Então, já pensem aí, quem tiver vontade, falem comigo. Então, lembrando, no outro domingo, dia 21, às 9 horas, nós teremos o culto de confirmação. A Eduarda, a Natália, os 2 Douglas, o Douglas Moraes e o Douglas Petri, serão confirmados no dia 21. É sempre uma grande alegria para a comunidade, ver esses adolescentes confirmando agora com a sua própria boca os votos
feitos no batismo pelos seus pais e padrinhos. Teremos aí a participação no culto também do quarteto de cordas, que vem embelezar o nosso louvor. Então, domingo, dia 21. Neste final de semana, nosso culto será no sábado novamente, né? Tivemos um no sábado, agora mais um no sábado, e depois 2 domingos seguidos também. E aí, último assunto ainda, a Assembleia, dia 4 de dezembro, por todas as programações do mês de novembro, nós, na diretoria, decidimos, então, fazê-la no dia 4 de novembro, primeiro sábado do mês, dezembro, não novembro. Dezembro, após o culto, e nós temos esse ano a eleição da nova diretoria, e nós não temos esse ano a caixinha de indicações ali de nomes, mas vocês podem falar comigo em particular, para indicar nomes, né? Os cargos são presidente e vice, secretário e vice, tesoureiro e vice, e 3 para o conselho fiscal. Então falem comigo se vocês querem indicar alguém, ou se querem também se colocar à disposição para algum cargo, né? Podem falar comigo para que a gente possa conversar com as pessoas indicadas com antecedência, para que as coisas funcionem melhor. Congresso de Leigos, agora final do mês, 26 a 28 de novembro, na Chácara Vereira das Araucárias. É o congresso regional de leigos, se não me engano, do estado do Paraná inteiro. E para nós aqui de Curitiba, né, que moramos perto, como é perto, há a possibilidade de irmos e voltarmos todos os dias. Em breve estaremos aí divulgando também os valores das inscrições. Obviamente, para quem mora aqui e tem essa possibilidade de ir e voltar, terá uma inscrição bem mais em conta, porque nós não vamos pagar a estadia. Acho que era isso por enquanto. Nós, então, nos vemos amanhã à noite, às 19h30, a transmissão da nossa devoção. Todos acompanhem. Final de semana, o nosso culto, então, às 19h30, no sábado. E nós reforçamos mais uma vez, aqueles que queiram, se coloquem à disposição para o programa de Natal. Nós vamos ainda ouvir um hino para encerramento do culto e nos cumprimentamos aqui na saída. Boa noite a todos. Tenham um bom descanso, protegidos por Deus.